é isso a formação, que neste caso vai versar sobre a problemática do combate à corrupção, e o que nos motiva a este webinar é a próxima entrada em vigor de uma lei sobre o programa de combate à corrupção, que, tal como os canais de denúncia, tem um conjunto de obrigatoriedades para as organizações com mais de 50 pessoas. Nós convidamos o nosso formador Paulo Aires para estar connosco, que é um advogado que tem mais de 25 anos de ligação quer a entidades nacionais quer estrangeiras no campo do direito comercial e financeiro, onde ganhou muita experiência nestas questões ligadas à corrupção, e que tem feito algum trabalho nesta matéria, independentemente desta legislação. Portanto, com várias experiências, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e que connosco tem desenvolvido uma série de atividades, nomeadamente uma ação de formação que estamos a planear para o mês de junho, precisamente já sobre a implementação das medidas que esta legislação prevê. O webinar será sobretudo o Paulo. Eu gostaria só, no entanto, de fazer aqui 2 ou 3 notas que têm a ver com a importância que nós damos a não fazermos um simples checklist do que a legislação fala, mas também a fazermos a implementação de um sistema de gestão que nos leve a que as medidas que temos que ter nas nossas organizações possam conduzir a retirar informação útil para a gestão e útil para o negócio. Porque uma coisa é cumprir a legislação, muitas das nossas organizações não têm dimensão para suportar algumas das estruturas que estas novas legislações têm vindo a trazer para as organizações, quer o canal de denúncias, por um lado, autonomamente, quer esta legislação obrigam a um conjunto de medidas nas organizações, e a nossa perspectiva é que, se ligarmos, sobretudo a organizações que já tenham sistemas de gestão certificados pelas ISOs, se ligarmos isso a um sistema de gestão e, portanto, ao ciclo do PDCA e portanto, à perspectiva da melhoria contínua, poderemos aproveitar o cumprimento desta obrigatoriedade legal com medidas de gestão. Portanto, esta legislação, o Decreto-Lei 109 é de 2021, cria o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. O Paulo depois, quando falar da entrada em vigor da legislação, com certeza vai falar que a legislação tinha uma data previsível de entrada que foi depois alterada porque dependia da entrada em vigor, da entrada em funções deste mecanismo, e este mecanismo, no fundo, é como se fosse uma autoridade, no sentido em que vai gerir tudo o que é mecanismos de combate à corrupção, e terá também poderes punitivos em termos de coimas nas organizações. Ele já está instalado e, portanto, neste momento, digamos que a partir do momento em que ficou instalado, começou a contagem do tempo e estamos a avançar para a necessidade de cumprir desta legislação. O mesmo decreto-lei tem em anexo o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, RGPC, que é o tal regime que leva a que todas as organizações com mais de 50 trabalhadores tenham que ter, precisamente, implementar o tal programa do cumprimento normativo e que obriga a cada um de nós tenha nas nossas organizações
desde que tínhamos mais de 50 pessoas, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, para quem está familiarizado com as questões em torno da gestão de riscos. O nosso conselho é seguir os princípios do pensamento baseado em risco das normas ISO. Também obrigam a um código de conduta. Muitas organizações, quer pelo estilo de certificações que têm, quer por outras formas dos seus mercados, já têm códigos de condutas, mas muitas delas não têm. Vão ter que ter um programa de formação e um canal de denúncias. O canal de denúncias, em rigor, já não acresce nada, porque já é obrigatório pela legislação, pelo regime, a diretiva europeia, já é obrigatório há um ano termos um canal de denúncias para organizações com mais de 50 trabalhadores. Portanto, esta legislação vem dizer que é obrigatório termos um canal de denúncias, mas podemos dizer, uma redundância. Gostaria-vos de dizer também que a ISO, há uns anos, que desde 2016, que anda a estudar as questões da governance, do combate à corrupção e dos canais de denúncia. E esta Comissão Técnica fez uma série de normas com base na 37.000, a 37.000 é uma norma guia, portanto não é uma norma de certificação, mas é uma guia, sobre a governança das organizações. E depois fez uma para canais de denúncia, 37.002, e uma anti-suborno ou anticorrupção. Enfim, os brasileiros usam mais o anti-suborno. A tradução direta de Burberry também é suborno, mas em rigor a norma é anticorrupção. Eu já andei aqui, ainda não existe a versão portuguesa, eu acredito que vai ser traduzida para português de Portugal como anticorrupção. A única versão portuguesa existente é em português do Brasil, onde está traduzida para anti-suborno, mas isso também não tem importância. E depois há uma norma que era a antiga 19.600, vai passar a ser a 37.301, que é a norma de compliance. Porquê é que eu falo nesta norma anticorrupção? Porque ela tem precisamente as tais medidas do ciclo do PDCA, que levam a que os indicadores, a gestão, possa retirar informações úteis para a gestão, uma vez que a obrigatoriedade legal está lá. Por fim, e antes de passar a palavra ao Paulo, dizer que, como cada vez mais os objetivos do desenvolvimento sustentável estão presentes, a ISO também se começa a preocupar com isso, e então já faz uma nota, nomeadamente, que esta norma tem implicações diretas no objetivo 8, trabalho digno e crescimento económico, no objetivo 10, que é a redução das desigualdades, no 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e no objetivo 16, paz, justiça e instituições fortes. Portanto, era só uma pequena nota de introdução, vou já passar a palavra ao Paulo, para que, quando pensarem na implementação das medidas de combate à corrupção, olharem na perspectiva do PDCA. Estas normas são certificáveis, o nosso Conselho não é que acrescentem certificações, mas que retirem, pelo menos para a revisão pela gestão, dados destas obrigatoriedades, para que todas estas atividades que vão passar a ser obrigatórias nas nossas organizações tenham informação útil para a gestão. Vou deixar-vos com o Paulo, desejo-vos um bom dia e até já. Paulo, o palco é teu. Bom dia. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Como bem-vindos a este webinar, no fim de contas, que vai fazer a apresentação de um curso que prima pela atualidade. Conforme o Pedro já disse, entrou em vigor a legislação, vai entrar mais no dia 7, legislação que tem a ver com este fenómeno da corrupção e o combate à corrupção. E a verdade é que, apesar da legislação ter sido já publicada em 2021, à boa maneira portuguesa, nós estamos à espera da última moda e do último dia do prazo para implementarmos isto. Ora bem, na corrupção, o Pedro falou que eu era advogado há 25 anos, estive aqui a fazer contas, já são 28.
São quase 29 anos. E no início da minha carreira e no meu estágio, cheguei à conclusão que grande parte da minha atividade, e a minha atividade foi basicamente no direito internacional e no direito financeiro, grande parte dos conselhos que eu dei, de todos os esquemas jurídicos que montei e da atuação dos meus clientes, na altura, dos meus constituintes, hoje seria considerado corrupção. Nós temos um conceito de corrupção socialmente aceito, que a corrupção é dar o dinheiro debaixo da mesa, as luvas, o suborno, pagar, dar algum por conta. No fim de contas, é entregar dinheiro a alguém para conseguir algum efeito, lícito ou ilícito. Esse é o conceito de corrupção. Ora bem, hoje em dia, e com todas, por força dos conceitos criados por organizações internacionais, o conceito de corrupção é algo muito mais vasto. E o Pedro falou há pouco na questão de classificações ISO, que os brasileiros traduziam, que era anti-suborno. O anti-suborno vem da tradução literal que eles fazem normalmente do direito americano, que é anti-bribery. Portanto, eles consideram o suborno todos os esquemas, todo o fenómeno da corrupção, que é uma coisa muito mais ampla, e como vê neste slide que está agora exposto, enfim, abarcava todos estes conceitos, mas na transposição da diretiva e no texto da diretiva relativa à anticorrupção, combate à corrupção, é muito mais vasto. Isto é, internacionalmente, o suborno, extorsão, fraude, engano, conluio e lavagem de dinheiro eram todos os conceitos que existiam até à data e que constavam de todos os tratados, convenções, conselhos, dados pelas instâncias internacionais, nomeadamente a ONU, a OCDE e a Câmara de Comércio Internacional, que é a sede em Paris, que foi realmente, tem sido até hoje a entidade que mais tem pugnado pela transparência dos negócios à escala, enfim, mundial, eram realmente esses os conceitos. E se nós formos a ver, isto acaba por abranger quase tudo. Na lavagem de dinheiro, começando por baixo, na lavagem de dinheiro nós temos um aspecto muito caro aos Estados. Na lavagem do dinheiro, o principal objetivo que preside a este conceito é precisamente a fuga fiscal. Porque na lavagem de dinheiro normalmente há sempre fuga aos impostos. Há fuga fiscal e isso aos Estados a coisa não fica muito bem, como é óbvio, não é? Por outro lado, temos, através desta lavagem de dinheiro, o combate a atividades ilícitas, seja o tráfico de droga, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas humanas, inclusivamente, e daí estar internacionalmente consignado esta questão da lavagem de dinheiro. Curiosamente, na legislação que foi publicada e que já entrou em vigor, aliás, no ordenamento jurídico português e que transcreve uma diretiva europeia, esta lavagem de dinheiro, além de não ser prevista especificamente, perde-se um pouco em todo o elenco dos aspectos da corrupção. Mas, o que é facto, e o Pedro também falou nisso, a nível internacional, nomeadamente ao nível da ONU e da Agenda 2030, que foi implementada em 2014, esta questão da lavagem de dinheiro é algo muito importante. Está ligado, neste aspecto, está ligado à questão das zonas de tratamento fiscal, se costuma dizer, mais favoráveis, as zonas offshore, que existiram, existirão, continuarão a existir, mas o que é facto é que são mal utilizadas. Não são ilegais, mas podem ser ilegalmente utilizadas. O conluio nós temos, enfim, aqui cá em Portugal até é muito utilizado, que é a combinação entre interventores de determinado projeto, em que combinam preços, combinam concorrer, outros não concorrem, fixam preços entre eles e, portanto, acabam por desvirtuar toda a livre concorrência, que, no fim de contas, está na base da corrupção. O engano, a gente já sabe que o cheio português se chama o vender gato por lebre,
e então há uma apresentação errada dos negócios. A fraude, a gente sabe que a extorsão é quando alguém exige o dinheiro para praticar determinado ato, e o suborno é quando alguém paga a alguém para esse ato. Isto, como digo, é um quadro mais geral, mais internacional, se assim quisermos. No ordenamento jurídico português, eu agora vou passar a elencar quais são os aspectos que estão previstos na nossa lei. Então, temos o procedimento indevido de vantagens, temos o peculato, temos a participação económica em negócio, temos a concussão, o abuso de poder, a prevaricação, o tráfico de influências, que também está muito na moda, e depois temos o branqueamento ou fraude nas subvenções, créditos, etc. Neste aspecto, neste ponto específico, e uma vez que é uma transcrição de uma diretiva europeia, o que se pretende aqui é, através das legislações nacionais, proteger, salvaguardar as instâncias e instituições e as decisões, no fim de contas, da Comissão Europeia relativamente a aspectos económicos. Nós temos de ter atenção que a livre concorrência e a transparência dos mercados acaba por ser a chave disto tudo. E se nós deixamos contaminar esse ponto da vida económica e financeira europeia, acaba por ficar tudo, não serem implementadas as coisas, serem criadas economias paralelas, haver déficit de cobrança de impostos e haver até, inclusive, transferências de centros públicos. A corrupção, genericamente considerada, acaba por, e se nós pensarmos bem, independentemente da criação da tal economia paralela e da fuga de fluxos económicos para a economia, chamemos lícita, temos até uma inversão dos pontos de poder, porque nós, ao corrompermos alguém para a prática de um determinado ato, estamos a pôr debaixo da sua esfera de influência. Então, nós pagamos, e como nós pagamos, exigimos, enfim, teoricamente, a prestação do serviço, mas o que é facto é que ficamos completamente na mão daquele que, hierarquicamente e oficialmente, não tem qualquer poder, estamos-lhe a dar esse poder. Portanto, é perigoso não só do ponto de vista económico, mas também sob o ponto de vista pessoal. Agora, Pedro, o que é que podia-te aí já agora, já que estás... Ora bem, quem pode corromper e ser corrompido? Bem, isto é fácil, não é? Portanto, isto é... Temos ao nível individual ou ao nível de empresas. A corrupção até agora era considerada, e na legislação penal portuguesa até há muito pouco tempo era considerada apenas no setor público. Portanto, o setor privado corrompia o setor público no sentido de conseguir algumas vantagens que ou não conseguia legitimamente, ou então demoraria muito tempo a consegui-las, mas o que é facto é que isso também se passa, e foi já transposto também, para o setor privado, que é aquele que, no fim de contas, até nos interessa mais, não é? Portanto, no plano individual, nós sabemos, é um paga ao outro ou recebe do outro para a prática de determinado ato. As entidades coletivas é alguém em nome da entidade coletiva que ou paga ou recebe para a prática de um ato ilícito ou ilegítimo. Pode até nem ser ilegal, mas pelo menos ilícito ou ilegítimo é com certeza. Agora, porquê é que a corrupção deve ser evitada? Bom, para já deve ser evitada por uma questão de um princípio moral, se assim quiser. Porque a civilização vai evoluindo, nós vamos adquirindo novos valores, vamos pensando em outros valores, dirigimos a sociedade para determinada direção sobre esses valores e, portanto, a corrupção acaba por não caber neste quadro que nós estamos a decidir. Devo também chamar a atenção para o seguinte: esta questão da corrupção e a lisura de atuação funciona, portanto, o combate à corrupção funciona desde que todos os aspectos da vida em sociedade estejam salvaguardados e todos esses aspectos sejam seguidos
se não por todos, pelo menos pela maioria dos membros das sociedades. O que é que isto quer dizer? Nós assistimos, e mais adiante vou falar nisso, nós assistimos nos anos de pandemia, e estamos a assistir agora, desde fevereiro do ano passado, com a guerra na Ucrânia, nós estamos a assistir a um aumento, ou pelo menos a uma não incrementação de meios de combate à corrupção, e na maioria dos casos estamos a assistir a um aumento dos índices de corrupção, porque esses valores, esses princípios, essa direção que quisemos implementar na sociedade, e na vida da sociedade, estão a ser prejudicados. Pelo Covid, onde foi aqueles anos em que respondemos ao Covid daquela maneira um pouco, é a minha opinião pessoal, mas um pouco drástica, ao surgimento de um vírus que desconhecíamos que existia e quais as verdadeiras implicações que ele tinha, nós assistimos, obviamente, a um aumento da corrupção e, no caso europeu, precisamente, nós assistimos a uma diminuição da implementação de medidas de combate à corrupção. Estão, com certeza, lembrados daquela reportagem que deu nas televisões, que Portugal ocupava dos 13º lugar, dos seus lugares na medida da transparência internacional, da International Transparency. Ocupámos um lugar de metade da tabela, metade para baixo, dos países, enfim, considerados, 180 países considerados como mais e menos corruptos. E isso porquê? Porque nós não implementámos, como aliás estávamos obrigados pela diretiva, não implementámos as medidas de anticorrupção. Nós ficámos mais ou menos a 16 qualquer coisa por cento de implementação dessas medidas. Portanto, o que isso tem traduz-se numa continuidade, na continuação da atividade corruptível, não é? Na economia portuguesa e na sociedade portuguesa, e daí nós temos ficado realmente nesse 33º lugar. O Pedro já pôs aqui o slide e realmente nós, na 180, O Paulo, estou a ver o tempo a passar, então resolvi fazer pressão. Fizeste bem. No entanto, eu acredito que em 2023, este ano, 2023 e 2024, este índice vai subir. Vai subir não da maneira como poderia, como eu disse há pouco, temos a questão da guerra da Ucrânia que fez disparar índices de corrupção em muitos pontos do globo, nomeadamente na Europa. E ainda ontem, vocês com certeza viram a notícia dos agricultores polacos que se insurgiram contra a importação dos cereais da Ucrânia. Obviamente que agora vão ser tomadas medidas pelo polaco, mas já há, aliás, logo quando começou a exportação recomeçou a exportação de cereais da Ucrânia, foram logo criados canais paralelos para poder, enfim, colocar esses cereais que têm um preço bastante mais baixo e, portanto, dá uma margem nessa economia paralela para quem implementa esses canais a ter o seu lucro. Portanto, acredito que, apesar de tudo, e não apenas com a implementação desta legislação e a transposição da diretiva para o direito português, acredito que Portugal vá subir neste índice do CPI, porque também temos de entender o seguinte: nós temos muito mais ações em tribunal, muito mais processos de crime que foram instaurados contra pessoas por indícios de práticas de atos de corrupção, e, independentemente da morosidade que os tribunais já nos vêm habituando cada vez mais na resolução dos casos, o que é facto é que os processos estão a correr termos. E os processos, ao estarem a correr termos, entraram em tribunal, portanto, entram também na elaboração deste índice da percepção da corrupção da Transparência Internacional, que também já devem estar recordados, foi expulsa da Rússia. Havia uma delegação na Rússia que foi expulsa. Portanto, vai deixar de haver, apesar de estar aqui ainda território da Federação Russa um pouco a vermelho, ainda agora se calhar vai ficar branco, porque deixou de haver intervenção da Experiência Internacional lá. Bom, agora, relativamente à legislação propriamente dita. A legislação propriamente dita, como o Pedro também muito bem
disse há pouco, à maneira portuguesa e à maneira europeia, pronto, que é uma realidade, o resto da Europa tem, nomeadamente a Europa do Norte, tem é uma realidade, vive uma realidade muito diferente da Europa do Sul, acaba por ser aplicável a um conjunto de empresas que, pela sua própria estrutura, pelas suas características, muitas delas até empresas familiares, não têm estrutura para implementar por si só todos estes canais, os códigos de éticas, tudo isso não é possível, e só com um esforço realmente público e que não, financeiramente, não é possível e não é aconselhável, essas empresas vão passar, apesar de estarem ligadas a estes planos, vão ter que passar a encarregar alguém fora da estrutura da empresa, ou pelo menos a fazer incluir alguém na estrutura da empresa, da direção da empresa, no sentido de tratar de todos estes assuntos. E estes assuntos têm a ver com os planos de prevenção de riscos, os códigos de ética, os canais de denúncia, os tratamentos das denúncias. Portanto, tudo isso é tão específico, é tão abrangente, é tão exigente, que a maioria das pequenas e médias empresas, já não vamos falar nas micro, já estão a falar, não é? Em Portugal não vão ter hipótese não vão ter hipótese de implementar isso. Daí a oportunidade destes cursos, porque tem que se dar às empresas a possibilidade ou a capacidade de escolha. Ou fazem por elas, acham que conseguem fazer por elas, fazer cumprir tudo o que está legalmente previsto, ou então, de antemão, veem que não podem e vão tratar de conseguir, de outra maneira, implementar isto a que estão obrigados. Daí, como digo, a oportunidade destes cursos de formação. Ora bem, como estão a ver neste slide que o Pedro voltou a pôr, há aqui, no fundo, uma coisa que eu sei que em Portugal, e não só em Portugal, mas no sul da Europa, sem dúvida nenhuma, mas até mesmo no norte da Europa, e se nós formos ver, agora aqui um pequeno parênteses, se nós formos ver, nós temos a ideia de que o norte da Europa temos um conjunto de países, um conjunto de Estados, um conjunto de povos que primam pela transparência, pela honestidade. Não é bem assim. Se nós formos ver o CPI, que há bocado estávamos a falar, vamos ver que há países do norte da Europa que falham um bocado nesse aspecto. Mas estava eu a falar nesta parte. Acho que quando alguém vem a ter conhecimento que a entidade empregadora ou algum dos seus parceiros, até quem está ligado contratualmente, pratica ou praticou atos de corrupção, tem por obrigação denunciar estes. Ora bem, isto põe aqui uma questão bastante complicada, que tem a ver com o espírito de denúncia, vulgarmente conhecido pelo bufo, não é? Portanto, isto acaba por ser um apelo à denúncia que, eventualmente, socialmente, pelo menos em Portugal, neste caso, talvez seja um pouco mal visto. Bom, portanto, esta má visão destes aspectos na sociedade portuguesa vão estar ligados com uma coisa que ainda ninguém se preocupou muito, nomeadamente a nível governativo, nunca se preocuparam muito com isso, que é o seguinte, que é a mudança de mentalidades. Nós, ao estarmos a denunciar um aspecto, enfim, de caso de corrupção, eventualmente um caso de corrupção, nós temos a obrigação de denunciar nos canais próprios esse ato. Ora bem, daí, ao fazermos isso, independentemente da questão de consciência de cada um, pode ficar bem com ele ou não, temos o impacto que isso vai ter nas pessoas com que nos relacionamos.
profissionalmente, não é? E até pessoalmente. Ora bem, daí, Pedro também falou nisso, a criação do tal sistema de proteção aos denunciantes. Isso porquê? Porque é fácil de ver que uma pessoa, um empregado de uma empresa vê que alguém pagou um X, tem um contrato qualquer, pagou um X para que o contrato ou seja favorecido, ou inclusive até em caso de concurso, seja beneficiado nesse concurso. Ao denunciar esse facto à direção da empresa, para já cria logo um inimigo, que é aquele que pagou. Depois cria outro inimigo, que é a própria direção da empresa, porque se a direção da empresa tem conhecimento disso, obviamente não vai achar, enfim, muita graça que um funcionário seu tivesse descoberto. E depois tem também os colegas de trabalho que começam a ver, bem, se este falou nisto, qualquer coisa que se passa aqui vai falar. Independentemente de tudo isso ser verdade e de alguém começar a exagerar nesta prática de denúncia, que também penalmente está previsto e é punido penalmente, se assim o fizer, o que é facto é que se for uma denúncia honesta, inocente, digamos, esse denunciante terá de ser protegido, não é? Não só perante a direção, os membros da direção da empresa que trabalha, como os próprios colegas, ou até de terceiros que, por exemplo, o corrompido pode também saber o que se passou e ter conhecimento do que se passou e então exercer algumas represálias contra o denunciante. Então, está previsto na lei a denunciar na hora, já está previsto a repressar, independentemente já vivo há bastante tempo em Portugal, são criados esquemas de proteção próprios para o denunciante. Agora, portanto, como empresa, pôs aqui o slide, portanto, temos aqui todo, enfim, o panorama que pode ser apresentado a alguém dentro de uma empresa que presencia qualquer ato de corrupção, ao nível de direção, ao nível enfim, do funcionalismo normal da empresa e até exterior à empresa, porque nós não podemos esquecer que a corrupção pode ser praticada pelo próprio, o próprio é o indivíduo ou a empresa, mas também por interposta pessoa. Portanto, alguém pode ser encarregue de corromper o outro em benefício, em nosso benefício. Portanto, quem encomenda, enfim, entre aspas, esse ato de corrupção. De maneira que aqui nós tentamos abranger tudo aquilo que se poderá passar, neste caso, dentro de uma entidade coletiva, uma pessoa coletiva, empresa, fundação, o que quer que seja, e para, enfim, tudo aquilo que se pode acontecer e o que se poderá fazer. Uma coisa que eu penso que vai aparecer aí num slide a seguir, há uma coisa que se tem que ter muito cuidado. Ao fazer uma denúncia, e aqui já entra a parte penal que eu há pouco falava de denúncias falsas. Ao fazer uma denúncia, e para que, em bom português, o feitiço não se vire contra o feiticeiro, terá sempre de haver o cuidado, por parte do denunciante, de conseguir todo um conjunto de provas que, mais tarde, e se vier a ser posto em causa a sua atuação, ele poder, através de provas credíveis, e as provas credíveis têm a ver com provas que vier a ser aceitas em tribunal, prova plena, não é? Pelo menos. O que acontece é que todos devemos ter cuidado e olhar para a frente para as eventuais consequências que o nosso ato de denúncia poderá ter. Há uma coisa que, penso eu, toda a gente pensará em deitar a mão, que é gravação de conversas. Ora, a gravação de conversas, que é uma coisa que, enfim, no meio social, é uma prova daquilo que se passou, em tribunal isso pode não ser bem assim. Portanto, temos que ter cuidado ao gravar conversas, ao gravar vídeos, enfim, os telemóveis é muito fácil de fazer. Temos que ter cuidado porque convém avisarmos a outra pessoa que está a ser gravada. Portanto, isso até pode, inclusivamente, afastá-la um pouco do ato
de corrupção que está a decorrer ou que irá começar a decorrer, e se isso não acontecer, a prova já poderá ser aceita e então nós poderemos estar mais descansados relativamente a esse aspecto. A lei obriga, nas provas que forem coligidas num determinado inquérito, num determinado processo de investigação da corrupção, a lei obriga à manutenção de arquivos, o que também é mais um peso para as empresas, nomeadamente as pequenas e médias também, apesar do conceito de médias, como o Pedro disse, já ser bastante largo, vão obrigar também à criação de uma secção de fecheiros informáticos, nomeadamente, e tratamento e reserva desses fecheiros com um prazo de tempo que até nem é tão curto como isso, para precisamente mais tarde, e prevendo já os prazos prescricionais, previstos na lei penal, etc., poderem vir a ser utilizados. De maneira que não se esqueçam, um ponto importantíssimo nesta questão da denúncia, que é a prova. Há um princípio do direito que é quem invoca um direito tem o ônus de o provar. E neste caso, aplicado a este caso, nós estamos a invocar um indício, estamos a acusar, enfim, entre aspas, alguém da prática de um ato ilegal, e convém ter maneiras como provar, senão estamos a difamar essa pessoa, não é? E aí a difamação depois entra como vira-se o feitiço, o tal feitiço contra o feiticeiro, e somos nós os objetos, o alvo de um processo crime. Ora bem, Pedro, o que é que há mais de... A Convenção, que já foi há pouco falada, na Convenção para o Combate à Corrupção, as diretivas. Ora bem, temos aqui as diretivas. Esta primeira, a 2019-1937, foi a que foi transcrita para o direito português em dezembro, exatamente 2021. Depois temos todos estes aspectos, e há pouco eu falava na fraude abusiva dos interesses financeiros da União, e cá está, já temos embaixo na diretiva 2017-371, em que precisamente este aspecto vem transcrito nos consideramos todas as outras diretivas, nomeadamente a de 2019 e também a de 2018, porque para a União Europeia, para a Comissão, são considerados fraudes lesivas dos interesses financeiros todos aqueles que se encontram elencados na lei e aqueles que internacionalmente, no princípio vimos, internacionalmente são considerados. Tudo isto é considerado fraude lesiva dos interesses financeiros da União. Não por ser diretamente, enfim, aplicáveis ao sistema financeiro europeu, mas sim ao sistema económico. Ao financeiro pode não ser, normalmente é, mas ao económico. E isso está ligado com aquilo que também há pouco falámos, da transparência, da livre concorrência, no fim de contas, naquilo que a União Europeia, com a sua economia social de mercado, que foi o Tratado de Roma, que foi instituída na Comunidade Económica Europeia, tudo isso é lesivo e tudo isso todos estes aspectos vão, no fim de contas, corromper este conceito europeu. Portanto, branqueamento de capitais, temos aqui, portanto, branqueamento de capitais, independentemente da questão de combate à criminalidade organizada, que é outra diretiva que existe, não é? Temos a questão fiscal. No fim de contas, a questão fiscal, nós já estamos a fazer, portanto, sendo cidadãos ou residentes no território dos Estados-membros da União Europeia, constitui a União Europeia. Estamos a fazer negócios que, por colocarmos não só a prática do negócio, como inclusivamente a sede de sociedades que estão na base da prática desses negócios, ou até sucursais de outras sociedades que estão sediadas noutro ordenamento jurídico que nada tem a ver com nenhum destes dois, estamos, e por causa do tratamento fiscal mais favorável, ou até inexistente, estamos no fim de contas, a lesar a entrada de fluxos de capitais ao nível da cobrança de impostos e de taxas da União Europeia. Portanto, daí haver este cuidado, esta obsessão, chamemos-lhe assim,
por parte da União Europeia em integrar nos seus diplomas legais, neste caso as diretivas, estarem a integrar todos estes conceitos e a impor, que a diretiva é de aplicação obrigatória nos Estados-membros, não é? Não é imediata como regulamento, mas é diferida, portanto, de qualquer maneira têm de ser implementadas, e nos prazos que as próprias diretivas prevêem, nós, posso adiantar, nós tivemos mesmo, como dizia há pouco à portuguesa, até ao fim do curso do prazo para podermos transcrever isso para cá. Portanto, e pronto, e temos, não podes passar, porque depois entramos na confusão, e daí a atuação benéfica da coisa, como é que se chama, da implementação, primeiro da elaboração e depois da implementação da diretiva. Temos aqui a confusão, e isto não é exaustivo. Eu tenho aqui uma lista mais exaustiva dos diplomas legais aplicáveis à corrupção existentes em Portugal. Começou por ser o Código Penal português. O Código Penal realmente previa já há muito tempo. Já nas versões anteriores do Código Penal eram previstos atos considerados de corrupção, aplicados, obviamente, apenas ao setor público, mas estavam previstos. Agora, a partir daí, podem ver, desde os anos 80 e depois, finalmente, em 2021, com o Decreto 109E e a Lei 93 de 2021, esta lei tem a ver precisamente com a proteção dos denunciantes, temos toda uma panóplia de legislação que, independentemente de ser confusa por estar dispersa, também, na maioria dos casos, não era observada. E essa é que é a verdade. Os tribunais, quer dizer, os tribunais, se chegasse aos tribunais, obviamente que os tribunais aplicavam a lei. Agora, a questão é que não chegava sequer aos tribunais. Portanto, não havia, e ainda não há, uma cultura de especial atenção a estes aspectos do foco da corrupção. Todos nós sabemos das queixas apresentadas publicamente pela Polícia Judiciária, que não tem meios de investigação dos chamados crimes de colarinho branco, da própria Procuradoria-Geral da República, de reclamar com a falta de investigar esses crimes. Portanto, não só a dispersão, como a falta de, vamos chamar de falta de vontade, mas o que é facto é falta de oportunidade de implementação de mecanismos que permitam às polícias de investigação criminal e Ministério Público, e depois, consequentemente, aos tribunais, aplicarem todos estes conceitos previstos na legislação portuguesa, levou realmente a que Portugal estagnasse um pouco e até que diminuísse a tal sua posição relativa na CPI da Transparência Internacional. De maneira que, Pedro, há mais alguma coisa para terminar? Só as tuas conclusões. As conclusões. Pronto, as conclusões, aliás, eu até poderia ter começado pelo fim. As conclusões é realmente os benefícios de se combater a corrupção são, como eu dizia, independentemente das questões morais e sociais, nós temos aqui, e pondo agora focando principalmente na empresa, e empresa considerada não como sociedade empresarial, mas como empresa que até pode ser individual, portanto, um projeto económico que alguém cria e que enfim, que desenvolve, nós temos uma coisa que é muito importante e cada vez mais em Portugal. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos isso há décadas que é considerado. Nós temos uma coisa que se chama a ética empresarial. São sebejamente conhecidos todos os aspectos éticos, por exemplo, da Delta, que há pouco o governador Nogueira deixou-nos, mas deixou o legado dessa empresa. Portanto, todos esses aspectos que são bem vistos pela sociedade, seguidos pela Delta e pelo grupo de sociedades que compõe o grupo Delta, temos essa ética e temos, no fim de contas, temos as características que devem revestir não só as empresas, como quem está à frente das empresas.
Hoje em dia, cada vez mais, e nós vamos assistir a isso em Portugal, e as empresas que concorrem a concursos internacionais sabem isso perfeitamente. Temos de ter boa reputação, a empresa tem de ter boa reputação, e essa boa reputação é criada não só através das associações profissionais e corporativas onde essa empresa enfim de contas, se insere, como até organismos internacionais que se dedicam a fiscalizar, ou pelo menos a pesquisar a boa governança, como agora se diz, das empresas, e ao serem consultados, e as empresas que abrem concursos, ao receberem propostas desta ou daquela empresa, vão verificar se essa empresa realmente tem boa reputação reputacional ou não. Ora, se essa empresa se deixar corromper ou se corromper, portanto, se estiver envolvida em fenómenos de corrupção, obviamente que será preterida e não conseguirá, muitas vezes até ceder licitamente aos concursos, porque tem uma história má. Portanto, tudo isso, todo esse aspecto de combate, toda a existência, a implementação dos tais códigos de conduta e planos de prevenção de riscos e tudo nas empresas, tudo isso pesa para se poder aquilatar acerca do peso e acerca da honestidade dessa empresa que vai concorrer connosco a qualquer ato internacional. Portanto, para já, será isso. Tudo isto será, obviamente, estamos a tratar no assunto pela rama, tudo isto será mais pormenorizado e muito pormenorizado no curso que a EIC agora vai implementar de 26 a 29 de junho. E, portanto, Pedro, agora é contigo, não é? Obrigado, Paulo. Peço desculpa, não sou assim tão bom a mudar slides para outras pessoas, peço imensa desculpa, Paulo. Tenho que fazer uma formação sobre isso. Precipitei-me aqui na mudança de alguns slides e peço imensa desculpa, quer ao Paulo, quer a todos vocês. Eu vou agora pedir à Raquel para parar a gravação, para que quem quiser fazer perguntas no tempo que nos falta, como acredito que saibam, quem nos segue nestes eventos gratuitos, gostamos de cumprir o compromisso de horário. Se alguém quiser abrir o microfone e a câmara para fazer perguntas, a gravação já estará parada. E, portanto, sintam-se à vontade.